A atenção dos investidores no mercado foi renovada por causa do aumento de casos do coronavírus fora da China. Hoje, o governo da China confirmou 100 novos casos da doença, ou melhor, o governo da Coreia do Sul confirmou 100 novos casos da doença, elevando para 204 o número total de registros no país, com uma morte já confirmada. Empresas como a Apple, gigante de tecnologia, alertou que esta semana que não vai cumprir as metas por causa das paralisações em fábricas chinesas e menor demanda pelos asiáticos por causa justamente do coronavírus. A preocupação é grande entre países exportadores de commodities como o Brasil. O aumento de casos do coronavírus fora da China trouxe um novo sinal de preocupação hoje para os mercados. O governo da Coreia do Sul confirmou 100 novos registros da doença, elevando para 204 o número total de casos no país, com uma morte confirmada. No Japão, outro país do continente asiático, já foram registradas 3 mortes por causa do coronavírus. A doença surgiu em Wuhan, cidade da China, e até agora deixou mais de 2.000 mortos no gigante asiático. No mundo, mais de 76 mil casos foram confirmados em 29 países, segundo o mapa de monitoramento do coronavírus. Diante deste cenário, cresce cada vez mais a incerteza entre os investidores de como a epidemia vai impactar a economia mundial e a cadeia produtiva. Para o agro brasileiro, o que é discutido neste momento é o efeito do coronavírus para as exportações de commodities agrícolas, mas há também a perspectiva de que o vírus possa atrapalhar o fluxo logístico no país asiático. Se isso acontecer, as exportações de insumos agrícolas podem ser afetadas e isso impactaria o setor aqui no Brasil. A gente vai mostrar para vocês um gráfico da Marquestrate Consultoria e vejam aqui no detalhe. A exportação de insumos China para o Brasil. Vejam que em 2019, 38% foi a participação das importações brasileiras de defensivos, ou seja, 38% dos insumos consumidos aqui no Brasil tiveram origem no país asiático. E veja aqui no detalhe, desses 38%, 100 foi glifosato, 99% paraquat, alaclor com 40% e outros herbicidas com 28%. Entendam a importância da China também na pauta de insumos do Brasil. E essa é uma questão que a gente vai avaliar agora para entender o efeito do coronavírus, de um lado, na questão do dólar, de outro lado, na questão do fornecimento de insumos para a agricultura brasileira. Vamos então à entrevista, é isso ou daqui a pouquinho? Vamos à entrevista agora com José Carlos, da Marquestrate Consultoria, que já está conosco. Boa tarde, José Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Kellen. É um prazer estar com você e com todos o público, do Canal Rural. Muito obrigada. Vamos começar por este fato interessante que a Marquestrate traz para a gente hoje. À medida que a Apple, por exemplo, diz que não vai conseguir cumprir as próprias metas em função da paralisação de indústrias na China, há também, na visão da Marquestrate, um sinal importante para o agro brasileiro que pode ter a pauta dos insumos sendo prejudicado pela paralisação de fábricas chinesas, e a nossa dependência dos chineses é grande, não é? Exato, Kellen. É muito importante porque a gente sempre fica falando da China como uma grande importadora, ou seja, um país, um grande país, um gigante asiático, como é tratado, que importa um grande volume do Brasil, principalmente em agronegócio, na parte de commodity agrícola principalmente, o que tem contribuído muito nos últimos tempos com a balança comercial brasileira. Ou seja, nós temos ficado positivo porque temos vendido muito bem para a China. Só que, por outro lado, nós esquecemos que a China também é uma grande vendedora, ela é uma grande exportadora de produtos. E, nesse caso, a China acaba comercializando com o mundo inteiro, principalmente alguns insumos agrícolas que são muito importantes, como é o caso de fósforo e também defensivos, alguns químicos. E é nesse sentido que eu acho que a preocupação que nós devemos também estar observando, porque ver a China apenas como uma compradora é uma parte da história. Tem uma outra parte que é igualmente importante e tem um impacto em todo o desdobramento, que é a China que produz e vende produtos, insumos para todos os países.
inclusive o Brasil. Bom, eu vou pedir então para a produção do Canal Rural colocar no ar aquele gráfico que a Marquestrate elaborou com dados do SECEX para a gente entender a dependência do Brasil também na pauta de insumos. Explica para a gente no detalhe essa dependência em relação a glifosato, paraquat e outros herbicidas que estão aí no dia a dia do produtor brasileiro, por favor. Então, Kellen, quando você pega e analisa os países, né, a importância dos países na parte de produção e comercialização, em 2019, a participação das importações brasileiras, ou seja, todos os produtos que nós importamos, você percebe que o peso da China é de 38% em todo o volume que deu entrada aqui na parte de defensivos. Ou seja, 38% vieram da China, enquanto a Índia tem uma participação de 14%, Estados Unidos com 12%, Colômbia 9%, Israel 7% e os demais países com 19%. Mas, no entanto, quando você pega e olha especificamente a China, os dados da Secretaria de Comércio Exterior, ou seja, o volume de importação que deu entrada, por exemplo, da parte de defensivos em 2019, a China foi responsável por praticamente 100% do glifosato, ou seja, desse herbicida, que foi comercializado dentro do Brasil. Você pega, por exemplo, o paraquat, já chega na base de 99%. Ou seja, a gente está falando especificamente só de herbicidas, mas quando você pega e começa a olhar, por exemplo, para outros produtos, quando você vai trabalhar, por exemplo, a parte de inseticidas ou até mesmo a parte de defensivos ou mesmo fósforo, você percebe que desses insumos que deram entrada aqui no Brasil, o peso foi muito grande. Portanto, há uma preocupação de como que vai se comportar essas entregas, principalmente se a gente pensar que nós já temos um período de praticamente um mês e meio de paralisação na província onde foi descoberta o coronavírus, e o coronavírus dentro da geografia da China, você tem ali na parte central, mas já indo para o sudeste do país da China. E o sudeste, onde se concentram as principais fábricas chinesas. Portanto, a preocupação que nós temos é qual que é a demora, quando que vai voltar, de repente, essa nova produção? Porque os estoques, que com certeza existem na China e também aqui no Brasil, a grande pergunta é qual que é o volume disponível para poder atender uma demanda que existe, e aqui no Brasil tem uma sazonalidade muito mais intensa entre os meses de maio e outubro, né, que é quando o produtor efetivamente em algumas culturas acaba fazendo um investimento mais pesado, e você tem também aí uma outra situação que acaba pesando de maneira muito forte, que qual que é o tempo que, a partir do processo de retomada dessa produção da China, você tem todo um processo de desembaraço e transporte para os vários países que são dependentes dela, inclusive o Brasil. Agora, o produtor em casa está assistindo e pensando de que forma isso me impacta neste cenário de dólar a 4,40, preocupação no mercado financeiro com o surto do coronavírus em outras regiões fora da China, e você mostrando para o país inteiro, o país do agro, como a China também é relevante no setor de insumos para o agro brasileiro. Qual é o recado principal que a gente tem que entender? Então, Kelly, nós temos uma situação que é a seguinte: por que o dólar está subindo? Geralmente os investidores, ou a gente pega essas empresas, elas alocam recursos em ativos que são de maior segurança. E nesse caso você tem o ouro como um ativo importante de investimento, e o segundo você tem o dólar. Por isso que o dólar tem tido essa valorização expressiva, e em contrapartida, países com moeda como o nosso, aqui o real, tem tido essa desvalorização, porque em termos de segurança, o mercado como um todo começa a ficar preocupado com a desaceleração da economia mundial. E a própria desaceleração da economia vai impactar diretamente o próprio resultado da balança comercial do Brasil, a depender do tempo em que a China vai demorar, digamos, para retomar todo o processo, dada essa paralisação que acontece nesse instante. O fato é que quando o produtor começa a enxergar esse valor de dólar a 4,40, com possibilidade até de chegar a quase 50, segundo alguns analistas, o fato é que a gente tem uma vantagem quando você pensa assim para quem está vendendo, para quem está exportando. Mas, em contrapartida, nós temos que considerar que muitos insumos são importados. Portanto, esses insumos, se colocado no novo preço, na nova taxa de câmbio, o produtor vai estar pagando muito mais caro. E aqui, Kellen, tem uma observação que é muito importante. Uma das observações que a gente tem feito para os produtores é conhecerem o custo de produção deles e tentar travar, pelo menos, a parte do custo de produção, fazer o hedge, travar esses valores, até porque, considerando que, se a gente pensar entre a safra 2019 e agora 2020, em 2019 ele acabou comprando, digamos, um valor muito menor alguns insumos, portanto agora essa taxa de dólar alto
valoriza ele para vender. Então, ele vai ter uma margem mais, digamos, interessante. Mas, em contrapartida, vamos pensar o inverso. Ele vai estar comprando agora na safra 2020 um insumo mais caro se a gente considerar possibilidade de repente, demora no abastecimento e, segundo, o próprio custo da moeda, que é o dólar, que vai estar mais caro. E aí, no próximo ano, qual que vai ser o preço do produto dele que ele vai comercializar? Portanto, para não ficar mercê do mercado, para não ficar exposto a essa oscilação, a orientação é que ele trave pelo menos o custo de produção dele e de maneira que ele tenha, digamos, um saldo para que ele possa fazer, digamos, as intercorrências de mercado, aproveitando os melhores momentos de venda. Mas agora o custo está muito alto, não está? Porque esse é o desafio que você apresenta para a gente. Hoje, para fazer renda com a commodity, está melhor, porque o dólar está a 4,40 e ninguém comprou insumo para formar custo na safra 19,20 a 4,40. Ou seja, tem uma gordura aí que pode ser adicionada à rentabilidade do produtor. No entanto, para a safra 2021, formar custo com dólar de 4,40, que me parece algo atípico, talvez seja uma situação um pouco preocupante, não? Bastante preocupante, Kellen, tanto que o que você percebe da parte da indústria é que eles estão falando exatamente do produtor, mostrando que o fato de eles terem alguns produtos em estoque ainda com dólar antigo é um momento em que, de repente, o produtor ele pode se beneficiar de uma negociação que, com toda certeza, como está sendo noticiado, a própria incerteza do desdobramento do coronavírus, ou de como que a própria China vai trabalhar com toda essa parte de susto que acontece, e temos uma situação, problema também, que é a disseminação além das fronteiras da China. A preocupação do mundo com a desaceleração vai impactar diretamente a moeda de países. Ótimo, muito obrigada pela presença. A gente perdeu o sinal no finzinho da sua entrevista, mas foi ótimo tê-los conosco, Zé, o pessoal da Marquestrate trazendo um importante recorte sobre este tema. Volte sempre, um grande abraço para você.